Olá, bem-vindo a mais um dia em busca da sabedoria. No livro de João, você vai ter clareza de sua verdadeira identidade. João se colocou como discípulo amado, e é este o convite para você, para que você seja um discípulo amado, para que você se coloque como um discípulo amado. Vamos iniciar já. Convide aquela pessoa que está caminhando junto com você nessa jornada. Lembra que nós falamos para você não caminhar só? Então, já convide aí. Nós vamos começar. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4 do livro de João. Jesus aqui conversa com uma samaritana. Existia um probleminha ali com o povo judeu e os samaritanos. Houve uma guerra e a Síria misturou junto com os samaritanos. Então teve aí uma mistura de povos. E os judeus não consideram mais os samaritanos como povo puro. E por isso a confusão entre estes dois povos. Olha só, toda vez que mostra essa mistura, mostra a igreja no dia de hoje. A leitura do capítulo 4 mostra a igreja no dia de hoje. Uma igreja sendo preparada para o encontro de Jesus. Você vai ver durante a leitura a mulher que se questiona falando: como que você, um judeu, está falando com uma samaritana? E o convite é que você se questione todos os momentos. Será que você não está vivendo assim? Olha só, como um diálogo despretensioso mudou a vida de uma pessoa e a vida de uma cidade inteira. Preste atenção, Jesus pode mudar a sua vida e mudar a vida de sua comunidade, mudar a vida de sua família. Jesus tira você de qualquer lugar que esteja, inclusive dessa mulher nesse texto que iremos ler agora. Uma mulher desacreditada, uma mulher julgada. E através do testemunho verdadeiro dela, através não daquilo que ela aprendeu teologicamente, mas através do estilo de vida que ela começou a viver, muitas outras pessoas foram convertidas. Vamos lá começar a leitura do capítulo 4 do livro de João. Capítulo 4, versículo 1. Vai dizer o seguinte: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou a Galiléia. 4. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Quando fala aqui que ele tinha que passar, que era necessário passar por Samaria, Samaria é uma região. Então, nessa cidade existia algo muito importante. Olha só, para Jesus passar por Samaria, Jesus precisava fazer um leve desvio para continuar o trajeto dele. Jesus saía de uma cidade indo para outra e era necessário, não porque era preciso, mas porque existia uma situação para ser resolvido na cidade. Vamos continuar lendo. Versículo 5. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, tinha dado ao seu filho José. 6. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Bom, se você ler Gênesis, vai ver que vários patriarcas tiveram um encontro com suas futuras esposas em um poço, onde o poço é muito importante para uma cidade, para todo um comércio, sabe? Para aqueles que viviam perto da cidade. Olha só o 6. 6 fala o seguinte, versículo 6. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço.
Então, meio-dia, mais ou menos meio-dia, que significa a sexta hora, como os judeus falavam. Versículo 7. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Olha só como era o hábito das mulheres naquela época de buscar água. Elas iam muito cedo, porque o sol era muito quente, o sol da tarde. Então, por que uma mulher estaria ao meio-dia buscando água? Porque ela estaria fora do hábito daquela sociedade que era das mulheres e buscar água no poço bem cedo. Por quê? Porque é o seguinte: esta mulher, para não ser julgada por outras pessoas, ela preferia enfrentar o calor do sol do que enfrentar as outras mulheres. E você vai ver que esta mulher foi muito julgada e ela se escondia. Lá na leitura do capítulo 3, lembro sobre Nicodemos, lembra? Nicodemos, um homem reto, com autoridade, foi encontrar Jesus na parte da noite. Nicodemos levou em torno de mais ou menos 3 anos até se converter de verdade. Diferente dessa mulher aqui que estamos lendo agora. E a pergunta é: quantas vezes você está deixando de fazer aquilo que é preciso ser feito e se escondendo no sol do meio-dia, só para não enfrentar algumas situações? Quantas vezes? É o que esta mulher fazia. Então, Jesus precisava passar por Samaria. Não porque fazia parte do trajeto, não é isso, mas porque ele precisava encontrar alguém. E este alguém precisava receber o renovo. Vamos continuar lendo aqui. Eu tinha lido o 7, né? Então, vou voltar no 7 novamente. Olha só. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. 8. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. 9. A mulher respondeu. Olha só o que ela respondeu. O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se davam com os samaritanos. Você lembra? Que nós falamos aqui agorinha. Aqui ela está questionando por causa da história entre os judeus e os samaritanos. Tipo assim, como que você me pede água? Você não sabe da briga entre os dois povos? Que os dois povos se odeiam? Ela então começa a questionar. Vamos ver o que o versículo 10 vai falar. Olha. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Quando fala água viva, água da vida, na tradução original, fala sobre água corrente. E não é de um rio, mas sobre aquilo que flui. Jesus aqui trazia uma nova revelação para aquela mulher. Percebeu isso? Vamos continuar lendo no versículo 11. Ela respondeu: O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Aqui já percebemos que ela já se interessa por esta novidade de vida que Jesus trouxe. Algumas pessoas, quando têm uma aproximação com Jesus, eles querem se questionar neste primeiro momento, olhando com os olhos naturais. Jesus aqui falava de algo espiritual e ela de algo natural. E ela, por uma imaturidade, ela começa a pensar como uma criança das coisas naturais. Tem uma palavra, um dito que fala assim: eu, quando eu era criança, eu pensava como criança. Hoje, como adulto, eu penso como adulto. Então, quantas vezes você foi convidado a ter um relacionamento com Jesus, mas a infantilidade, a imaturidade não te permitiu estar mais próximo dele
e conhecer as verdades dele. Jesus aqui está falando daquilo que estava no interior e não do que está no exterior. Lá em Gênesis, lá no livro de Gênesis, fala que a terra era sem forma e vazia, que na verdade era um caos. Mas dentro dela existia tudo o que ela precisava para prosperar. Quando você olha para a palavra criação de terra, no original, você vai ler exatamente 2 vezes no texto, onde fala criação de terra e criação do homem. Logo, se a terra era sem forma e vazia, estava em caos, e dentro dela existia tudo o que ela precisava para prosperar. Então, dentro do homem, mesmo em caos, já existe tudo que era preciso para ele prosperar. Mas o que quer dizer? Quer dizer que dentro de você já existe tudo que é preciso para você prosperar. Quando você entender isso e renovar a sua mente por conta do texto lá de Nicodemos, quando ele falou sobre ter um encontro com Jesus, Jesus fala para ele que ele precisa o quê? Nascer de novo. É a mesma coisa que ele fala aqui para essa mulher. Ei, mulher, você precisa nascer de novo. E é esse o convite hoje para você. Você precisa nascer novamente, e isso todos os dias, mudando a forma de pensar, baseado na palavra e na experiência. Passar pelo batismo de água e batismo de fogo, pelo arrependimento e pelo Espírito Santo. Jesus fala a esta mulher: não olhe com os olhos naturais, mulher, mas olhe com os olhos espirituais. Olha só, muitos têm vivido essa vida porque estão olhando com os olhos naturais. E Jesus faz um convite aqui para você que está ouvindo esse áudio. Ele te convida para viver com os olhos espirituais. O maior problema da sociedade é que ela olha para o seu companheiro, que ela olha para a sua família, para a sua situação atual com os olhos naturais. E com isso, esquece que dentro dele, dentro de você, existe tudo que você precisa para prosperar. Alguns de vocês não querem transbordar, sabe por quê? Porque você deve falar que precisa aprender mais. Eu preciso fazer isso mais, eu preciso estudar mais. Aprender mais o quê? Você precisa é de viver exatamente aquilo que o Senhor tem preparado para você. É isso que você precisa, é esse o convite de hoje, para que você comece a não mais olhar com um olhar natural, mas sim espiritual. Vamos lá para o versículo 12. O versículo 12 vai falar o seguinte: nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Olha só, ela começa a questionar novamente. Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Olha só, é exatamente aqueles que vivem apenas uma alegria momentânea, em um dia casual, e no dia seguinte fica procurando outra coisa para ficar alegre. É aquele que busca a verdadeira fonte que Jesus fala sobre o relacionamento com o Espírito Santo. Se você buscar algo mais profundo, você entenderá que a sua alegria não é momentânea. É esse o convite aqui. O convite é que você não beba da água do poço, mas sim da água eterna. Buscando o quê? Buscando a ter experiência diariamente. Diariamente é o quê? Todos os dias. Busque todos os dias essa experiência. Comece a olhar não com o olhar natural, mas sim com o olhar espiritual. É esse o convite que ele está falando aqui.
Versículo 15. Olha só, vamos continuar lendo. O versículo 15 vai falar o seguinte: Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Ao 16. Vá clamar o seu marido e volte aqui. Não, vá chamar, desculpe. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Olha só o que ela fala no versículo 17. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Vou parar aqui. Então aqui, Jesus está trazendo a essa mulher uma palavra de revelação. Mas o que é uma palavra de revelação, hein? A palavra de revelação é um dom do Espírito, onde traz exatamente aquilo que a pessoa está vivendo naquele momento. Quando ele fala aqui, vá chamar o seu marido e volte aqui. Quando ele fala isso, ela fala, deixa eu te falar, eu não tenho marido, respondeu a mulher. Olha o que Jesus vai falar. Então Jesus disse, você está certa ao dizer que não tem marido. 18. Pois já teve 5 e estes que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Olha a mulher, o que ela vai responder. A mulher respondeu no 19. Agora eu sei que o Senhor é profeta. Porque quando ele fala isso, é um choque para a mulher. Neste momento, olha o que ela fala. Olha o que ela fala. Agora eu sei que o Senhor é profeta. E aqui começa a apertar a diferença entre os dois povos. Olha o 19, vamos continuar lendo o 19. E a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. 20. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Aqui começa a dar essa apertada na diferença entre os dois povos. Olha o que Jesus vai responder, 21. E Jesus disse, mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Depois da guerra, os samaritanos pararam de adorar o verdadeiro Deus e começaram a adorar outros deuses. E Jesus aqui traz a revelação à mulher, e ele fala, não é onde, mas é como. Olha aqui o 22, Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. 24. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui ele está falando, não é onde, mas é como. 25. E a mulher respondeu, eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Meu Deus, olha só, a mulher não teve ainda o entendimento. Ela via tudo, mas ainda não estava entendendo, porque ela ainda fala, eu sei, o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo. Ela ainda não estava entendendo. E olha o que aqui Jesus afirmou, porque Jesus traz clareza, olha só. 26, então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Ela não conseguia enxergar aquilo que Jesus estava revelando para ela. E é o que acontece com algum de vocês. É bem assim. Por causa das escamas que tampam os seus olhos, não permite que você veja aquilo que você tem para viver.
Quando você entender tudo que o Senhor quer revelar para você e entender que dentro de você flui rios de água viva, você vai entender que a sua cicatriz, ela cura outras pessoas. Jesus nos dá todos os dias o mesmo tratamento que deu a esta mulher samaritana. Então, o convite é: troque as suas lentes todos os dias. Porque Jesus não veio implantar uma religião. Jesus trouxe um estilo de vida. Ele começa aqui a tratar essa mulher. Ele tratou de Nicodemos lá no capítulo 3. E aqui no capítulo 4, ele começa também a tratar essa mulher para que ambos deixem de olhar com um olhar natural e passem a ver com um olhar espiritual. Versículo 27. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com a mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. 28. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. 33. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: Será que alguém já trouxe comida para ele? Olha só. Os discípulos estavam aqui olhando com os olhos naturais também. A mulher largou o seu cantar para poder ir atrás. Então, quer dizer, quando ela larga o seu objeto de trabalho, que ela precisava, que ela usava para pegar água, que era necessário para pegar água, quando ela larga isso para trás, isso já começa a mostrar que não mais é dessa água natural que ela queria beber, mas ela queria beber de outra água. Sabia que alguns não vão para o próximo nível porque estão apegados às ferramentas e às circunstâncias do nível anterior. E olha só, a mulher samaritana que se escondia para não ser confrontada, indo ao meio-dia buscar água, larga tudo e vai enfrentar toda uma cidade. Começa a falar para as pessoas. Ela não precisou ali estudar teologia, não precisou aprender muita coisa, nada disso. Ela simplesmente falou daquilo que ela viveu. Você hoje precisa somente falar aquilo que você vive. E você vai começar a ajudar muitas pessoas. Ó o 29, ó. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tinha feito. Será que ele é o Messias? Aqui ela fez um questionamento, sabe? Ela implantou uma pergunta para que o povo viesse pensar a respeito. Então ela deixou tudo aquilo e enfrentou toda uma cidade, porque ela queria experimentar dessa outra água. Então, versículo 34. 34 vai falar assim: A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Que lá em Provérbios a gente fala isso, né? Vamos fazer só o que precisa ser feito e tá tudo bem. E aqui no início, quando ele encontra com o João Batista, também ele tem essa fala: vamos fazer somente o que precisa ser feito. 35. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. 37. Porque é verdade o que dizem, uns semeia e outros colhem. 38.
Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Os discípulos olhavam com os olhos naturais, indo para o automático, sabe? E Jesus falava de algo muito maior. Olha só, você que está aqui ouvindo esse áudio, você vai colher aquilo que outra pessoa plantou. Aquela mulher começou a colher aquilo que outra pessoa plantou. No versículo 39, vamos ver que esta mulher começa a colher aquilo que outros plantaram lá atrás. Mas, porém, ela teve uma atitude, ela teve que entrar em um movimento, em uma ação. Vamos ler o 39? Olha só. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Ela não teve que pregar, falar com palavras bonitas, estudar teologia, Ela precisou falar apenas daquilo que ela viveu, aquilo que ela experimentou. Se você falar tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida, a transformação que tem gerado na sua vida, você não precisa falar mais apenas de viver. E as pessoas daquelas cidades creram nela por causa do testemunho da mulher samaritana. E é isso o convite. É esse o convite. Você precisa abrir a boca e falar do seu testemunho, do que você tem vivido. Você precisa falar do que você tem vivido. Versículo 40. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Aquele povo que odiava através do testemunho de uma mulher. E detalhe, de uma mulher que era julgada. Ela largou tudo e foi buscar a outra água. E mesmo sendo julgada, ela falou de Jesus, falou de sua experiência e da sua revelação. E aquele povo que odiava tudo, através do testemunho dessa mulher, pediu para que Jesus, olha só, lá no 40, ó, quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou mais 2 dias. Olha só, se você renovar todos os dias os seus pensamentos, tendo o pensamento do alto, ser comedido no falar e tendo o espírito sereno, você vai começar a ter novos resultados. Jesus não pegou um grande teólogo ou um grande autoridade daquela cidade. Ele pegou uma mulher cheia de falhas para mostrar para você que você é possível também. Vamos continuar a leitura no 41. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. 42. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nos cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. E qual que é o convite aqui? O convite é fazer a releitura do capítulo 4. E veja que Jesus, agora, daqui para frente, ele vai curar o filho de um funcionário público. E você verá aqui um segundo ato de fé neste texto, onde ele cura o filho de um oficial. E entenda o que Jesus pode fazer com você, com toda essa habilidade, com tudo que você tem aí dentro de você. Se ele fez com esta mulher o que ele fez, ele também pode fazer com você. Fica aqui a pergunta para você, e meditando todos os dias na palavra de hoje. Se ele fez com essa mulher isso aqui que ele fez, o que ele não pode fazer com você? E eu vou deixar aqui para vocês fazerem a leitura dessa parte, onde Jesus cura o filho de um funcionário público, onde ele cura o filho de um oficial. Vou deixar para que vocês façam essa leitura. Então, volte de novo no capítulo 4, porque só essa parte dessa mulher samaritana já foi uma explosão, né?
para nossa mente. Volte no versículo 4 aqui no início, releia de novo o que nós falamos e vou deixar para vocês estar lendo aí essa outra parte que vai do 43 ao 54, para vocês estarem aí trazendo esse tempo de mesa com o Criador, para que você tenha não só o convívio com Ele de porta, mas sim de caminhada. Então aqui eu finalizo o capítulo 4, mas vocês não finalizam porque vocês ainda têm do versículo 43 ao 54 para estar lendo e meditando aí na palavra.